E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso jogo do dinossauro. A gente vai implementar a mensagem de Game Over que aparece quando ocorre a colisão do dinossauro e a tecla de reiniciar o jogo. Então se eu apertar a tecla R, o jogo reinicia do zero, né? E a gente também vai corrigir alguns bugs que estavam acontecendo antes. Eu vou mostrar para vocês quais bugs são esses ao longo do vídeo e a gente vai resolver eles. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, deixe um gostei nesse vídeo, comente aqui embaixo na seção de comentários o que vocês estão achando do curso. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então esse daqui é o código que a gente fez no vídeo anterior. E quando acontece a colisão, não aparece a mensagem de Game Over, né? Então a gente vai implementar isso nesse vídeo. Então, bora começar. Certo, pessoal? Para a gente para a gente exibir essa mensagem de Game Over quando acontece a colisão, aonde que a gente tem que ir no nosso código? Em que trecho, né? A gente tem que ir justamente dentro da condição onde acontece a colisão, né? Então a gente tem que vir aqui dentro desse if, ó. Por quê? If colidiu igual a true, ou seja, se houve a colisão, né? Se houve a colisão, deixa eu tirar esse PES aqui, né? O PES é uma palavra reservada no Python que diz para o programa não fazer nada. É uma instrução que diz não faça nada, tá? Como a gente vai fazer? A gente vai exibir a mensagem na tela, então a gente tira o PES. Beleza. E eu vou começar a escrever o código embaixo desse outro if aqui, tá? Não dentro do if, mas fora do if. Como a gente já criou uma função que exibe a mensagem na tela no vídeo anterior, a gente vai usar essa mesma função, que é a função exibe mensagem, tá? Se a gente subir lá aqui nessa parte aqui, ó, a gente pode ver essa função def exibe mensagem. Ela tem 3 parâmetros que a gente criou. O primeiro parâmetro é a mensagem que a gente quer exibir, que é a mensagem de Game Over. O tamanho da fonte, a gente vai colocar um tamanho de 40. E a cor da fonte, que a gente vai colocar como sendo preto, tá? E essa função ela retorna o texto formatado, que já é a mensagem, tá? Então vamos voltar lá, dentro do if da colisão, aqui, certo? O primeiro parâmetro é a mensagem, então Game Over, entre aspas aqui, né? O segundo é o tamanho da fonte, a gente vai colocar 40. E o terceiro é a cor. Então a gente vai criar uma tupla, ou seja, a gente abre e fecha parênteses e coloca 0, 0, 0. 0 para o vermelho, 0 para o verde, 0 para o azul. Então a gente vai ter uma mensagem com a cor preta, ok? E como essa função tem retorno, a gente vai criar uma variável para receber esse retorno, que eu vou chamar de Game Over, igual, certo? Aí para a gente exibir na tela essa mensagem, a gente vai fazer assim, ó, tela.bleach. Aí o que a gente vai colocar aqui dentro dessa função bleach? A gente vai colocar a mensagem, que é Game Over, ok? E a posição que a gente quer colocar essa mensagem na tela, as coordenadas x e y dessa mensagem. Eu vou colocar no meio da tela. Não vai ficar no meio da tela, porque no Pygame tudo é referenciado no canto superior esquerdo, igual vocês estão vendo aí nessa imagem, tá? Então, vou colocar o canto superior esquerdo da mensagem no meio da tela. Então, as coordenadas do meio da tela, a gente pode dizer que é a largura da tela dividido por 2 em x e a altura da tela dividido por 2, né? A largura por 2 e a altura por 2 é justamente o meio da tela, ok? Então vamos fazer um teste e ver se já está funcionando isso. Certo, pessoal? Vai ocorrer a colisão e a mensagem apareceu. Como vocês podem ver, não está no meio da tela, né? Está mais posicionada para a direita, porque a gente está pegando o canto superior da mensagem e não o centro da mensagem para posicionar no meio, entendeu? Eu prefiro posicionar dessa forma, porque se a gente colocar mais para o meio aqui, e se aparecer um dinossauro, né, a mensagem vai ficar em cima do dinossauro. Eu acho que não é interessante, visualmente falando. Beleza, vou fechar isso.
Beleza, pessoal. Agora eu quero exibir uma outra mensagem quando acontecer a colisão, dizendo que se você quiser jogar de novo, aperta a tecla R de restart, né? E para fazer isso é muito simples. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai chamar a função exibe mensagem, só que a gente só vai mudar a mensagem, né? A gente vai colocar pressione R para reiniciar, ok? O tamanho da fonte, da letra, eu vou colocar como 20 pixels, então 20, e a cor vai ser preta também, então 000, certo? E para exibir a mensagem a gente faz assim, ó, tela.bleach, do mesmo jeito, só que só muda a mensagem, né? Ah, eu esqueci de colocar o retorno, né? Eu vou chamar de restart é igual a... Aí eu coloco essa variável restart aqui como argumento dessa função bleach, certo? E a posição em x e em y que essa mensagem vai ser exibida. Eu vou posicionar essa mensagem embaixo da mensagem de game over, tá? Então, ela vai ter a mesma coordenada em x, né? A mesma coordenada em x, mas o que vai mudar é a coordenada y, que ela é responsável pelo deslocamento vertical da mensagem. Então, largura dividido por 2 em x é a mesma da mensagem de cima. E aqui em y eu vou colocar altura dividido por 2 mais um valor de 60. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou posicionando a mensagem de restart embaixo da mensagem de game over, tá? Esse mais 60, ele está empurrando a mensagem para baixo. Se eu colocasse mais 100, por exemplo, a mensagem ia estar bem mais embaixo, tá? Beleza, eu vou deixar 60 porque eu fiz alguns testes antes e eu achei que ficou ok essa distância. Beleza, vamos rodar o programa de novo e ver se está funcionando ok. Bom, pessoal, aconteceu a colisão aqui e ficou ok, né? A mensagem de game over e a mensagem de restart. Agora, toda vez que a gente apertar a tecla R, eu quero que o jogo reinicie. Vamos implementar isso no nosso código. Como a gente está falando de teclas, né? A gente tem que ir justamente na parte de eventos do jogo, né? Que eles detectam se a gente apertou alguma tecla. Então, nós vamos vir aqui em if event.type igual a keydown, ou seja, se eu pressionei alguma tecla do teclado, aí a gente pode especificar a tecla. Então, aqui ele está especificando a tecla espaço. Se a gente apertar a tecla espaço, o dinossauro pula. Agora, se a gente apertar a tecla R, então if event.key igual a k underline R minúsculo, tá? O que a gente quer que aconteça? A gente quer reiniciar o jogo. A gente vai criar uma função e essa função vai ser responsável por reiniciar o jogo. Essa função vai se chamar reiniciar jogo. Ok? Só que tem um porém. A gente só pode apertar a tecla R se tiver ocorrido a colisão do dinossauro com algum obstáculo, né? Porque da forma que está aqui, desse jeito aqui, toda vez que a gente apertar R, em qualquer momento do jogo, né, a gente vai reiniciar o jogo. E a gente não quer que isso aconteça. A gente só quer reiniciar o jogo quando acontecer a colisão. E já criamos uma variável que é responsável pela colisão, que é essa variável aqui, ó, colidiu. Toda vez que acontece a colisão, essa variável colidiu fica true. Então, o que eu vou fazer aqui? Se a gente apertar a tecla R e se a variável colidiu for igual a true, aí sim eu quero que reinicie o jogo. Entenderam a lógica? Então é assim que vai funcionar a nossa lógica de reiniciar o jogo. Só vai acontecer se ocorreu a colisão e se o jogador apertou a tecla R. Certo? Vamos criar essa função lá em cima chamada reiniciar jogo.
vou criar aqui embaixo do exibe mensagem. Então def reiniciar jogo, certo? E eu acredito que ela não precise de nenhum parâmetro, ok? Quando a gente reinicia o jogo, o que a gente está fazendo? A gente está zerando a pontuação do dinossauro. Também estamos fazendo com que a velocidade do jogo retorne para a velocidade inicial, que é a velocidade de 10. Eu fiz isso no vídeo anterior, então se você não está entendendo, assista o vídeo anterior. Eu quero que a minha variável colidiu volte a ser false, certo? Então a gente tem que mudar várias coisas que já estavam acontecendo antes do jogo começar, tá? Então vamos fazer isso. Então, primeiramente, vamos zerar os pontos. Então, pontos igual a 0. A velocidade do jogo, velocidade jogo, essa daqui, ó, vai voltar a ser 0, certo? A minha variável colidiu vai voltar a ser false. E tanto o cacto quanto o dinossauro voador, que são os obstáculos do dinossauro, vão ter que voltar para o lado direito da tela. Eles vão ter que sair da tela. Então vamos reposicionar esses dois objetos. Então, para fazer isso, a gente faz assim, ó. Dino voador.rect.x é igual à largura da tela. Então ele vai sair da tela, né? Da mesma forma, o cacto.rect.x, ou seja, a coordenada x do cacto, vai receber o valor da largura, que vai sair da tela também. E como os dois saíram da tela, na hora que reiniciar o jogo, a gente tem que ver qual vai ser o primeiro a aparecer como obstáculo, né? E lembra que a gente criou... tá até aqui, ó. A gente usou a função choice da biblioteca random, que sorteia, né? Ou o número 0 ou o número 1. E dependendo do número, vai aparecer ou o cacto ou o dinossauro voador como obstáculo. Então a gente precisa sortear novamente essa variável, né? Então a gente vai copiar e colar aqui embaixo a mesma linha, tá? Deixa eu arrumar. Aí, beleza. E vamos rodar para ver se está tudo ok. Então, Python dino.py. É assim que eu rodo os programas. Certo, aconteceu a colisão. Aí, se eu apertar a tecla R, não acontece do jeito que a gente queria, né? E por quê? Eu vou explicar para vocês. E é o mesmo motivo que a gente fez lá no jogo da cobrinha, tá? O que acontece? Quando a gente muda o valor de alguma variável dentro de uma função no Python, essa mudança ela ocorre somente dentro da função. Ela não ocorre no código inteiro, tá? Para a gente mudar esse comportamento padrão das funções no Python, a gente utiliza a palavra reservada global, tá? Então toda vez que a gente mudar o valor de uma variável dentro de uma função, essa mudança ela vai refletir no código todo. E a gente tem que definir quais variáveis a gente quer que mude no código todo. A gente quer que mude a variável pontos, a variável velocidade jogo, a variável colidiu, certo? E é basicamente isso. Quando a gente modifica o atributo de um objeto, de uma classe, dentro de uma função, é diferente dessas variáveis. Essa modificação no atributo, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, dinovoador.rect.x igual a largura, cacto.rect.x é igual a largura. Essa mudança no atributo, dentro da função, ela reflete no código todo, tá? Então a gente não precisa definir como global esses objetos, né? Que seria, por exemplo, dinovoador.rect.x, a gente não precisa fazer isso, porque a gente está modificando o atributo de um objeto dentro da função, então não tem problema. E a gente tem que colocar também a variável escolha obstáculo, tá? Porque não é um objeto, é uma variável mesmo. Então ela vai refletir no código inteiro. E a gente fez a mesma coisa no jogo da cobrinha, a gente teve o mesmo problema. Então é só a gente utilizar a palavra reservada global, ok? Bom, pessoal, então aqui eu estou testando essa nossa lógica. E se acontecer a colisão, ok, aparece mensagem, tudo.
Se eu apertar a tecla R, vamos ver o que acontece. A pontuação reinicia, como a gente queria. Os obstáculos eles vão para o lado direito da tela, né? E reaparecem. Só que esse nosso reiniciar ele não está perfeito. Por quê? Porque veja bem, aqui eu apertei espaço um pouco antes e eu colidi com o cacto. Se eu apertar a tecla R, o dinossauro ele vai pular antes e depois vai voltar para o chão. O que eu quero que aconteça? Eu quero que quando acontecer a colisão, ele não pule e ele não desça. Eu quero que ele apareça exatamente em cima do chão, tá? Para dar uma sensação de que o jogo foi reiniciado de fato, ok? Então vamos implementar isso. Então eu vou fechar aqui. Então, quando a gente apertar a tecla R, eu quero que o dinossauro volte para o chão. Tá? Eu não quero que ele ou continue subindo ou continue descendo. Eu quero que ele fique exatamente em cima do chão. Então, eu vou colocar aqui dino.rect.y. Lembrando que o y é a variável que controla o deslocamento vertical do objeto. E eu quero que ele fique exatamente na posição em cima do chão, né? E a gente já tem o valor dessa posição. Que a gente fez alguns testes antes, que é justamente esse valor aqui. Altura menos 64 menos 96 dividido por 2. Então eu vou copiar, já copiei. E eu vou colar aqui em dino.rect.y. Tá? E uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou desativar o atributo pulo do dinossauro. Então dino.pulo igual a false. Por quê? Quando esse atributo estava como true, como verdadeiro, o que acontecia? O dinossauro pulava, né? Quando eu reiniciar o jogo, eu não quero que ele continue pulando, eu quero que ele volte para o chão. Então eu desativo o valor dessa variável, eu defino ela como false, certo? Vamos rodar de novo e ver se agora está tudo ok. Colidir, era para ele continuar subindo, mas como a gente implementou a lógica, vou apertar a tecla R e ele volta para o chão, exatamente como a gente queria, né? Vou pular antes, não deu certo. Vou pular e ele volta para o chão, certo? Então tá funcionando. Só que ainda a gente tem alguns bugs, por exemplo, se eu ficar apertando a tecla espaço, a gente continua ouvindo o som do pulo. E por que isso acontece, né? A gente tem que pensar nisso. Vamos fechar aqui. O problema é o seguinte, como a gente está apertando a tecla espaço, né? A gente tem que ir lá na parte de eventos do jogo. Então, vou lá na parte de eventos, justamente aqui. Então, se eu apertar a tecla espaço, né? Eu só quero que o dinossauro pule quando não tiver ocorrido a colisão, certo? Então, eu tenho que colocar um end aqui. Ou seja, se eu apertar a tecla espaço e se a minha variável colidiu for igual a false, aí sim eu quero que o dinossauro pule e que faça aquele barulho de pulo, entendeu? Dessa forma, a gente conseguiu resolver esse bug de ficar apertando a tecla espaço, mesmo quando aconteceu a colisão, e ficar tocando esse som de pulo. Vamos testar? Então, aconteceu a colisão, vou apertar espaço. Não está fazendo mais barulho, igual a gente queria. Vou apertar R para reiniciar. Apertei espaço. Já consigo ouvir de novo. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, dessa forma nós terminamos o nosso game. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como converter esse arquivo Python em um arquivo executável. Porque se você converter para um arquivo executável, você pode rodar esse jogo em qualquer computador. Não precisa ter o Python instalado para você poder jogar esse jogo. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um gostei, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou!